Então, esse aqui é o segundo vídeo. Eu vou falar pra vocês como era a relação do Flávio Puchat com a família. Agora é isso que eu vou contar pra vocês, que é outra parte da história de vida. Então, a parte da família, pra quem não sabe, nascido e criado na cidade de São Vicente, mas eu acho muito lindo da minha história, pra quem não sabe, acho que eu nem... Sim, eu nasci aqui, nasci nessa casa. Pra quem não sabe, tive os pais maravilhosos do mundo, principalmente o meu pai que, por ser no destino, meu pai que sempre teve um exemplo gigante. A minha mãe também sempre teve um exemplo, mas eu nunca fui ser assim de ser próximo à minha mãe. Sempre fui mais aquela pessoa que gostava mais, era... Eu lembro que quando eu cheguei aqui na casa, eu cheguei, né, que eu não posso tá contando toda a história, eu tô resumindo pra vocês mesmo. Quando eu cheguei aqui em casa, eu nasci dia 15 de maio de 2001. Só que eu nasci em 2001 e vim pra cá e vim morar com... E vim pra cá, e aí eu tive o meu primeiro nome, que o meu primeiro nome era Flávio Augusto dos Santos. Esse foi o meu primeiro nome de data de nascimento. E tive esse segundo nome, que é o nome Flávio José da Silva, que é do dia 15 de maio de 2003. Então, pelos cálculos da conta, 2003 até hoje, eu estaria aqui com 20 e poucos anos, entendeu? Aí, como é que era? Eu também tenho irmão, meus pais tiveram seu primeiro filho, cuidaram. É aquele filho dos anos 90. E teve eu em 2003. Meu pai na época tinha 60 anos de idade, porque meu pai faleceu, só que minha mãe está viva. Meu pai, nessa época de ano, tinha 2003. Meu pai sempre foi aquela pessoa que era muito trabalhador, sempre gostou do certo, só que eu acho que meu pai, por ter o segundo filho, eu acho que ele teve um amor assim que ele não teve, eu acho que foi do pai dele. Eu acho que por ele não ter o amor que teve do pai, eu acho que quando ele teve o segundo filho, acabou passando pra mim. Ele era uma pessoa muito calma, muito boa. Nossa, quem conheceu o seu Renato fala maravilhosamente bem. Ele era uma pessoa que, como eu já falei no outro vídeo, a gente aprontava, com certeza, com qualquer criança, mas ele nunca foi de chegar e bater. Eu acho que isso foi que deu a proteção. Ele sempre foi de proteger o segundo filho, proteger o seu... proteger os seus filhos. Eu acho que isso fez muito bem. E a história do meu pai, ele é uma pessoa que nasceu nos anos de 1942, nasceu em Pernambuco e conheceu a minha mãe nos anos 70 para 80. E quando casou, trouxe toda a família do norte para cá. E você acredita que antigamente, quando meu pai ele não poderia vir de Pernambuco para cá, o que eles faziam? Eles aumentavam toda a idade. Eles tinham que aumentar a idade para poder vir para cá. E seja, meu pai nasceu em 42, que tá no documento, que estava no documento, mas a idade real dele era tipo 5 anos a mais, entendeu? Era tipo 5 anos, porque, por exemplo, o que acontece? Se eu fosse viajar antigamente, que em São Paulo era assim quando uma pessoa vinha. Se eu for viajar para um outro estado, eu tenho 16 anos, eu posso, antigamente poderia. A gente aumenta a idade na carteira, tipo, tem 16, mas eu posso botar 18 para eu poder viajar para outras pessoas, para viajar. Ele fez isso. Por isso que a data certa é isso. E trouxe toda a família, conheceu a minha mãe, Maria Severina da Silva, onde que se casou, teve 2 filhos, que foi meu irmão e eu. A gente teve uma história de vida. E sabe de uma coisa? Foi 50 anos juntos. E sabe qual é o lindo da história do meu pai e da minha mãe?
50 anos juntos que os dois não brigavam, tipo, era um amor assim, e foi a primeira namorada, viu? Nunca discutiram, nunca brigaram pela... Eu nunca vi um casamento que era um casamento de um amor assim muito grande. Era um casamento verdadeiro, que hoje em dia é muito difícil ter um casamento assim, porque era um casamento verdadeiro. Sabe aquele verdadeiro de antigamente? Era um verdadeiro, ele respeitava ela, ela respeitava ele. Os dois eram um amor incondicional, incondicionalmente. E meu pai sempre foi uma pessoa de muito trabalho. Essa aqui é a foto dele, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é a foto dele. Eu acho que quando meu pai tava prestes de... Eu acho que quando meu pai tava prestes de falecer, várias coisas mudaram. E eu sempre fui de cuidar muito bem dele, de tipo, de cuidar dele e ele cuidar de mim. Ele cuidava, até quando minha mãe pegava o cinto pra querer bater, né? Porque mãe é mãe, né, gente? Mãe batia muito na gente, só que sabe aquela proteção de cuidado, de carinho, de amor que o meu próprio pai tinha? Eu acho que isso se tornou minha vida mais difícil, porque foi a primeira vez, porque como eu tinha esse negócio de ser muito difícil, eu acho que meu pai, eu acho que Deus mandou pra mim um anjo tão grande que, tipo, eu senti o verdadeiro significado de amor mesmo. E foi um amor assim tão bonito que, cara, não tem explicação do amor tão bonito que foi. Eu lembro que antes dele falecer, né, que ele tava que tava de boa. Deus é tão bom que foi muito rápido, não deixou ele sofrer. Eu acho que foi isso. Eu acho que ele não sofreu pelo amor que ele teve, assim como com os filhos. Eu acho que o amor dele que ele teve com os filhos, eu acho que Deus não deixou ele sofrer. Cara, do mesmo jeito que ele tá aqui, ele foi. Deus levou ele. Ele, por ser um senhor de idade, tipo de 80 anos, que sempre trabalhou naquele Nordeste, naquele calor, tudo, ele nunca foi uma pessoa, tipo, de ter ruga, de ter mancha no corpo, sempre foi. Gente, eu lembro dele que ele tava com 80 anos, era festa de 80 anos, ele, sabe, aquele corpo que falava, andava querendo, e eu lembro que ele fez 80 anos e falou assim: gente, eu quero trabalhar, vamos fechar uma carteira, que a gente sempre brincava, né? Sempre brincava. Eu achava muito engraçado que o meu pai, ele guardava, ele fazia, não tem aquelas garrafas PET? Eles faziam aquele vai e vem, sabe aquele vai e vem que tinha antigamente? Eu pegava umas tampinhas, ele pegava uma tábua de madeira, porque meu pai sempre foi de vender cloro, produtos de limpeza, ferramenta. Ele pegava uma tábua de madeira e guardava. E fazia tipo um joguinho de dama. Era muito lindo. Eu acho que o amor dele foi muito bonito, assim. Eu lembro também que ele me levou para a escola várias vezes, naquele sol quente que ele me levava, meu Deus. E a peste aqui ainda aprontava, meu Deus. Olha a foto mais bonita que eu acho. Essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é a foto mais bonita, que é a foto de um casamento tão verdadeiro que foi. Isso eu fico tão impressionado que, tipo, antes do meu pai falecer, eu tenho aqui guardado uma coisa que é muito importante, que nenhum filho guardou até hoje, que foi... E tá guardado. Tá guardado. A última roupa que ele usou tá guardada até hoje. Tem muitas coisas dele que tá guardada. Eu acho isso muito importante, que é uma lembrança muito boa. E o negócio do meu pai, assim, de ter acreditado que eu sou apresentador, que eu sempre fazia vídeos
e eu tenho a minha sala. E eu lembro que eu vi na internet na época, eu falei assim, pai, eu precisava tipo de um paninho verde, de um chroma key. E eu não tinha dinheiro para fazer o pano verde para comprar o chroma key. Eu lembro que meu pai, junto com a minha mãe, comprou uns vasinhos de planta, um vaso de planta preto, e colocou cimento e colocou uns canos com água, fez cano com água e colocou tipo um pano verde, né? A estrutura estava montada. Eu acho que isso foi uma iniciativa muito boa. E eu sempre via, porque meu pai, na hora que tinha aquele Jornal Nacional, não era esse Jornal Nacional de hoje, era aquele Jornal Nacional que era sério. Eu sempre assistia ali, tinha sempre aquele jornalista que tava de terno, tudo. Aí eu falei, e meu pai tinha um terno dele. Eu pegava muito o terno dele, que era um terno grande, né? Porque ele era muito alto, né? Meu pai era muito alto. Eu lembro que eu falei assim, pai, você pode me dar um terno? Aí meu pai falou, sim. Vamos ali. E eu lembro que andando um pouquinho, mais pra cá, tinha um negócio de bazar de roupas, sabe, roupa usadas. O ensinamento que eu tive é que não desista dos seus sonhos. E eu lembro que meu pai comprou meu primeiro terno lá, o terno preto, tá guardado aqui em casa até hoje. Então isso eu fico muito, muito feliz por essa... são os gestos simples que fica marcado, que fica muito marcado. Antes dele falecer, que ele faleceu em agosto, nessa época eu já tava na política, não, né? Não. Ah, tava assim. Nessa época, eu acho que o amor que eu tive, o cuidado que eu tive com o meu próprio pai, eu acho que Deus, sabe, falou assim, caramba, eu acho que Deus teve a misericórdia de me perdoar e não deixar eu, Flávio, sofrer por causa do amor que eu tive pelo meu pai. Eu acho que o amor tão verdadeiro que eu tive, eu acho que isso acabou meio que Deus falou, porque no dia antes dele falecer, ele tava de boa, tava aqui em casa, só que eu tava, sabe como você tá sentindo? Quando você tá sentindo alguma coisa? Eu lembro que ele passou mal, que ele falou assim, nossa, eu tô com uma coisa na cabeça, parece que tá doendo. Eu falei, tá, e nesse dia eu tinha ido pro hospital, que eu tava mal. Aí eu lembro que eu cheguei, tava passando mal tudo, e eu lembro que a ambulância levou ele pro hospital. Aí ele ficou. Eu acho que ele só partiu quando ele... Porque quando a pessoa, não sei se você já ouviu que a medicina fala, que quando a pessoa tá em coma, ela acaba meio que com os aparelhos, mas ela ainda escuta. Eu acho que ele só faleceu depois quando a última visita foi eu. Eu acho que isso foi que... E você acredita que ele tava no hospital nesse dia? Eu cheguei em casa cansado, depois de cuidar dele, porque o Flávio cuidava. Eu sei disso, eu vou morrer sabendo que eu cuidava dele. Eu lembro que eu cheguei em casa, era de noite, eu não lembro. Era de noite mesmo, cheguei em casa, dormi. Não, era de madrugada. Cheguei em casa, dormi, tava muito tenso. Aí eu lembro que no sonho, eu tava sonhando com ele, e ele chegava pra mim no sonho. Ele tava tão bonito, todo de roupa branca, ele tava. Aí no sonho ele chegou e falou assim, filho, ele chegou pra mim e falou assim, ó, filho, tá vendo esse livro aqui?
Eu acho isso muito bonito. Num sonho, ele chegou e falou assim: filho, tá vendo esse livro aqui? Ah, esse livro é a minha história. Aí no sonho eu tava vendo o livro. Aí eu virei a última página. Nessa última página que eu vi, tava escrito fim. Fim? Aí eu falei: pai, o que que é? Por que tá escrito fim? Aí ele no sonho me deu uma caneta e falou assim: ó, agora você vai dar continuidade na sua vida. Onde que eu falei: o quê? Aí eu lembro que eu fechei o livro. Quando eu fechei o livro, minha mãe veio e falou: filho, o papai foi foi morar com Deus. Nossa, aí eu lembro que eu levantei e falei: eu já sabia. O Flávio sentiu que ele, aí falou que o Flávio sentiu que ele foi embora. No que eu soube, sabe quando Deus tipo te dá uma nova, tipo, mudou tudo, sua vida ficou totalmente diferente. Aí depois desse dia eu cheguei, a gente teve o negócio lá, fiquei muito triste, teve o velório, tudo, o velório do meu pai, aonde que eu cheguei, pedi pro pessoal louvar o hino. Eu acho que a marca que meu pai deixou foi tipo de não desista dos seus sonhos, mais dificuldade, sempre trabalho, sempre respeito. Meu pai tipo foi, eu acho que foi a única coisa mais linda assim que eu amei no mundo. Nossa, eu acho que Deus tipo colocou meu pai, porque provavelmente hoje eu não estaria aqui, mas estaria sofrendo muito. Quando eu falo do meu pai, sabe quando dá uma sensação de alívio, dá uma sensação de transformação? Mudou muito minha vida. Lógico, passei por trancos e barrancos, mas foi muito lindo. Eu acho que foi a primeira pessoa que tipo que me encorajou tipo de muita coisa. Toda vez que eu tô precisando de ajuda com alguma coisa, eu sempre pego o anelzinho que era dele, né, que ele usava, boto no dedo, lembro dele, tipo, cabeça, segue em frente, entendeu? Eu acho que isso foi uma transformação muito linda, muito grande, que existe até hoje. E eu sou grato a ele, ao meu pai, à minha mãe. Minha mãe também foi uma pessoa que tipo, que sempre trabalhou a vida inteira. Minha mãe sempre foi totalmente diferente. Ela sempre foi mais assim, como é que fala? Ela foi muito do certo, muito do justo, porque mãe é mãe, né? Mãe sempre tem aquele jeito de ser justo, ser do certo, e também não aceitava coisa errada, né? E eu era os capetinhos. Mas é isso. Dou graças a Deus, a este homem, a este meu pai, que fez uma diferença muito grande. Entendeu? Eu lembro que ele fazia a gente ia numa lagoa, aí tinha a vara de pescar. Eu lembro que meu pai fazia tipo uma vara de pescar, a gente pegava caranguejo. Eu lembro que meu pai ficava o tempo comigo. É isso que eu falo, a gente tem que honrar muito, principalmente o nosso pai e nossa mãe, mas foi uma coisa muito linda. Aqui até uma foto aqui minha dele. Eu acho que por ser apegado demais, eu acho que isso acabou meio que... Mas Deus, às vezes, é muito, muito lindo. Aqui, ó, cadê? Ai, que eu não posso mostrar aqui, ó. Ai, é que eu não posso mostrar, desculpa. Não dá, porque é foto de família íntima, assim, mostrar aqui. É que eu tô resumindo pra vocês, gente, é normal. Mas no outro vídeo eu vou chegar e eu vou explicar assim, como foi a história
do apresentador Flávio, de como surgiu. No outro vídeo eu vou mostrar pra vocês como surgiu essa história.